Olá, meus queridos irmãos, espero que estejam todos bem, de saúde, com bastante energia, com bastante alegria. Por isso agradeçamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Agradecendo a Jesus por Ele sempre nos acompanhar nesses momentos na nossa vida. Agradecer a espiritualidade maior, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, por eles também estarem conosco. Hoje nós falaremos sobre um tema que ele é muito extenso. Ele abrange outros muitos temas, que é sobre a fraternidade. O que é fraternidade no dicionário? Ele significa a convivência harmoniosa, uma convivência afetiva entre pessoas, entre nossos irmãos, entre nossos familiares, entre os nossos amigos. É uma relação de parentesco entre irmãos, é uma irmandade. E fraterno, ser fraterno significa que ele é relativo ao irmão, vem do irmão, que demonstra afeto, que demonstra carinho. Então esse tema, ele é muito extenso. E está ligado a inúmeros outros temas. Por isso vamos abordá-los somente por alguns ângulos, alguns tópicos. A fraternidade ela tem sido buscada de há muito tempo no planeta Terra. Tanto assim que o ensinamento maior de Jesus, o Cristo, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, ele a contempla de forma implícita em seu próprio enunciado, quando ele nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, indicando que amar o próximo como a si mesmo é fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse. Veja, amar o próximo como a si mesmo. Muitas vezes eu já comentei sobre isso, de que primeiramente nós temos que nos amar, para daí sim podermos amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, porque ninguém dá aquilo que ele não tem. E se nós temos amor dentro de nós, nós temos todas as condições de amar o próximo. Por isso devemos procurar enxergar no próximo um irmão, e tratá-lo sempre como tal. Porque somos de fato todos irmãos, filhos do mesmo Pai universal. Apenas que nos encontramos na presente existência, nessa encarnação, em posições e situações diversas, como pai, como mãe, como filho, como tio, como tia, avô, avó, etc. De várias maneiras. Acreditamos que a grande maioria da população terrestre, ela deseja a convivência harmoniosa e afetiva entre as pessoas. Elas desejam pela fraternidade em si, que certamente tornará a existência de todos mais harmoniosa e, sobretudo, mais amorosa. Como se vê, não é de hoje que tal pretensão existe. E é bem-vinda por todos os títulos, diga-se de passagem. Ame e respeite o seu planeta. A nossa terra é o campo excelente para que nos felicitemos trabalhando, incansável
no seio de Deus. Com efeito, estamos na terra para aprender, para progredir e nos aperfeiçoar, tanto no intelecto quanto no moral, ao máximo que nos seja possível. Se cada um de nós fizer a sua parte, sem dúvida haverá uma melhoria moral no planeta, que nos conduzirá a um melhor entendimento de tolerância, de compreensão, de convivência, de fraternidade, de amor na mente e no coração. Assim, de modo muito reduzido, seria a expressão da reforma íntima de cada um de nós. Para melhor, uma das bandeiras do Espiritismo, para que deixemos o homem velho, o ser humano, que insiste em nos acompanhar. Prevalecer em nossas decisões, substituindo pelo homem novo, esse ser humano mudado, com novas ideias, com novas práticas, com novas posturas, que procure ser útil onde quer que se encontre. Ser cada vez mais útil, ser cumpridor da parte que lhe compete fazer, que a cada dia se torne melhor, que nos tornemos melhor, de modo muito especial, uma pessoa de bem, voltada para o bem e para a prática do bem. Chico Xavier nos disse: o bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes, como o que estará prestando a sua contribuição para o avanço moral da Terra. Na compreensão espírita, considerando-se que o amor é o maior de todos os sentimentos generosos e por isso deve estar na base do progresso para a renovação geral, a ordem natural da trilogia deveria ser a fraternidade, igualdade e liberdade. A fraternidade deve estar na primeira linha, como geratriz da liberdade e da igualdade de todos. É ela o inverso do egoísmo, uma das chagas humanas das sociedades de todas as épocas. É também uma das formas de manifestação do amor ao próximo, significando caridade com benevolência, com indulgência, com compreensão, com tolerância. É a forma de os homens se compreenderem e se devotarem uns aos outros, tornando possível uma convivência de irmãos, filhos do mesmo Pai. Portanto, a liberdade, a igualdade, no verdadeiro sentido que encerro essas palavras, na vida social, dependem da conquista da fraternidade e da sua vivência. Vivenciar a fraternidade com nossos irmãos. Tudo isso nos remete à grande aspiração da reeducação moral da humanidade, para que ela possa chegar à fase de um mundo regenerado, como decorrência da divina lei do progresso. Mas nosso mundo parece muito distante
do ideal de transformação pela fraternidade entre seus habitantes, pois a humanidade pouco evoluiu moralmente, continuando os homens egoístas e orgulhosos, procurando as nações impor seus interesses aos demais, utilizando as guerras para obterem a paz. Na realidade, são conquistas de prestígio e de interesses materiais. Enquanto isso, as religiões tradicionais, em lugar de se esforçarem pela superioridade da fraternidade e do entendimento entre elas, digradiam-se por obter predominância sobre as concorrentes. É triste isso. Se a prática da fraternidade prevalecesse entre as nações, as raças e os indivíduos, como decorrência dos ensinos morais do Cristo, há muito teriam desaparecido as violências no mundo, especialmente as imposições dos mais fortes sobre os fracos. Em matéria de imposições de violência, nosso mundo pouco evoluiu. Basta observar a atualidade para verificar que as incompreensões entre as nações conduzem às guerras, preparando-se os governos não para a paz e a cooperação, mas para as soluções violentas. Só na primeira metade do século XX ocorreram 2 guerras mundiais, envolvendo múltiplas nações. Nos séculos anteriores, sempre estiveram presentes a violência e as imposições dos países mais fortes, sem respeito à liberdade dos mais fracos. Tornam-se impraticáveis a liberdade e a igualdade sem a presença e a vivência da fraternidade, quer entre os indivíduos, quer no seio das famílias e de toda a sociedade. Assim é pela prática da fraternidade legítima que se cria para todos nações, famílias e indivíduos. A igualdade e a liberdade com a paz, a ordem e a compreensão, sem prejuízo de hierarquias, que terá como princípio o fundamento, o progresso moral e intelectual daqueles que detiveram as maiorias, as maiores responsabilidades. A fraternidade representa, sim, o amor recíproco de todos os homens, ensinando Cristo sempre a nós, acima do qual se deve prevalecer o amor de Deus, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. A verdadeira fraternidade ainda não faz parte das sociedades humanas. Eis que ainda preponderam nas comunidades sociais os privilégios, os direitos excepcionais, as leis discriminatórias, o favorecimento pelas riquezas, os tratamentos diversificados. Sem a fraternidade legítima, torna-se impraticável tanto a igualdade quanto a liberdade. Não se deve entender a igualdade como se todas as pessoas fossem iguais, o que seria uma pretensão inatingível, uma vez que as criaturas humanas são diferentes e se encontram em posições evolutivas diferenciadas. Nós somos seres individuais, existe a individualidade de cada um.
não existiria essa igualdade entre duas pessoas. A igualdade é um sentimento que permite a cada um tratar seu semelhante, qualquer que seja a sua posição social ou condição de vida, de forma igual, com amor, com compreensão, sem nenhuma discriminação. O grande obstáculo à igualdade é o orgulho, que leva o homem a julgar-se superior, pretendendo o domínio e a primazia em todas as situações, inclusive no confronto com os seus semelhantes. Considerar-se igual aos seus irmãos, companheiros de jornada, situados em níveis diferentes, tem sido para o homem uma pretensão inalcançável, enquanto não conseguir superar seu orgulho. Sendo o orgulho como o egoísmo, doenças sociais que se manifestam nos indivíduos, frutos da ignorância das verdades eternas, a felicidade só será alcançada quando essas chagas estiverem extintas em cada um, em um mundo regenerado, que é esse caminho que nós estamos percorrendo para chegarmos lá no mundo de regeneração. A liberdade natural faz parte do espírito. Ao ser criado por Deus, simples e ignorante, mas dotado de livre-arbítrio, inteligência e vontade. Mas no campo social, o reconhecimento da liberdade natural sempre encontrou obstáculos, em decorrência do egoísmo, do orgulho, predominantes na imensa maioria dos habitantes da Terra. Quem de nós não somos? Egoísmo, orgulho e ignorância são os obstáculos naturais, os inimigos gratuitos da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Enquanto esses três princípios não forem reunidos para deles resultarem o mútuo apoio e a necessidade da solidariedade, nenhuma organização social será justa, nem imparcial e nem aberta ao progresso. Impérios potentes, riquezas acumuladas à custa de escravidão e da exploração dos mais fracos, domínios de povos e nações pela força das armas e da violência, todas essas formas de dominação foram registradas pela história da humanidade. Entretanto, no decorrer do tempo, ruíram os impérios, enfraqueceu-se o absolutismo e desapareceram muitas formas injustas de dominação, numa demonstração clara de que ainda não encontramos a forma correta e justa para nossas organizações sociais. Torna-se evidente que neste mundo de expiações e provas, faltam os elementos essenciais da fraternidade, da igualdade e da liberdade, sobre os quais possam ser construídos os justos e sólidos edifícios sociais. O problema é vasto, é complexo, e sua solução clara começa no íntimo de cada criatura, no nosso íntimo, no coração de cada ser humano. A educação intelectual e moral constitui a base para se resolver tão vasta questão.
se a educação intelectual já foi reconhecida como necessária, o mesmo não ocorre com a educação moral. Apesar de Jesus, o Cristo, tê-la destacado em seus ensinos, que ele resumiu no amor de Deus e ao próximo. A fraternidade, na sua interpretação mais pura, é a prática do amor, como também o é a caridade. Amor, fraternidade e caridade são os sentimentos que se opõem ao egoísmo, ao orgulho e à ignorância. A igualdade e a liberdade são decorrências naturais da fraternidade. É para a implantação desses valores morais que o Cristo de Deus deixou no mundo suas lições e exemplos, prometendo ainda o envio de outro Consolador. Lembram dessa passagem? E quem que seria o Consolador? O Espiritismo. Algumas pessoas que questionam por que os espíritos se dedicam à assistência e promoção social, já que sabem que as pessoas que nascem na pobreza, em tese, estão resgatando débitos do passado. A resposta nos parece simples. Como cristãos, todos devemos atender aos ensinamentos do Cristo, de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se é verdade que as pessoas devem resgatar seus débitos junto às leis divinas, também o é que devemos ajudar-nos mutuamente. Jesus afirmou que são os doentes que necessitam de médicos e não os sãos. Assim, quem mais necessita de apoio e fraternidade são aqueles que mais sofrem. Jesus ensinou que somos todos irmãos. Analisando assim, quem de nós, mesmo sabendo que um irmão infringiu as leis, não busca todos os meios de ajudá-lo? Ademais, quem garante que pela lei da reencarnação, o sofredor de hoje não é um familiar ou um afeto de ontem? O Evangelho de Jesus ensina que devemos amar uns aos outros, como Ele mesmo nos amou. Não disse que era para amarmos somente os que são felizes e de nada necessitam. Jesus ensina ainda que tudo o que fizermos aos necessitados é a Ele mesmo que estamos fazendo. Portanto, dar água a quem tem sede, alimento a quem tem fome, agasalho a quem está com frio, é obrigação de todo cristão verdadeiro. Visitar quem está no cárcere, quem sofre num leito de hospital, nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos e outros tantos locais de sofrimento, é nosso dever de fraternidade. Se pensássemos de maneira diversa, ninguém de nós visitaria um presídio, por exemplo, pois, em tese, todos os que estão detidos são devedores das leis e estão cumprindo pena. Como Deus não quer a morte do pecador, mas a sua recuperação, que sejamos nós a ajudá-lo a se levantar e prosseguir adiante, em nome do Cristo, a quem dizemos seguir.
Jesus sempre exemplificou o amor, mesmo que alguns de seus seguidores não entendessem o fato de ele estar com gente de má vida e entre os enfermos de toda ordem. Assim, se é verdade que a cada um será dado segundo as suas obras, todos estamos recebendo o que merecemos. Mas em lugar algum está escrito que não devemos nos ajudar uns aos outros. É esse, portanto, o motivo pelo qual devemos empregar esforços para tornar menos áspera a caminhada daqueles que sofrem mais do que nós. Desde que o cristianismo espalhou-se pelo mundo, o grande desafio foi demonstrar nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos diversas reuniões para estabelecer regras e pontos fundamentais de uma doutrina que desejávamos estruturar, esquecido de que o Mestre fez da natureza seu templo e dos amigos a sua igreja. Criamos hierarquias, distinções, cargos religiosos, cerimônias e celebrações em nome de Jesus, muito embora suas ações tenham se limitado na simplicidade. Exemplificou em palavras, em atos, que viera para servir. E aquele que desejasse ser o maior no reino que ele anunciava, deveria ser o servo de todos. Porém, o ensinamento de Jesus é claro. Os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Nenhuma outra condição, simplesmente amor. Nenhuma religião será capaz de nos conduzir à felicidade se abrirmos mão desse preceito ensinado por Jesus. Nenhuma doutrina poderá nos tornar pleno se esquecermos daquele que está ao nosso lado, de quem caminha conosco. O cristianismo é doutrina de ação e de relação, nos ensinando a agir em favor do outro, sem esperar que o mesmo aconteça de retorno. E eu gostaria, meus irmãos, de encerrar lendo uma historinha, A Festa da Fraternidade. Eu extraí do Momento Espírita. Vai haver festa no pomar. A notícia se espalhou rapidamente e logo as frutas se reuniram para decidir quem deveria participar da grande festa. O morango, que era o presidente da Comissão pelos Direitos das Frutas, abriu a sessão e foi relacionando quem seria convidado. Quando chegou a vez do limão, perguntou: quem estiver a favor de convidar o limão, erga a mão. Um grande silêncio se fez. Nenhuma mão se levantou. Ninguém queria o limão, porque era muito azedo. Ele estragaria qualquer reunião. O limão, de longe, observava tudo e ficou ainda mais azedo por não poder participar. Foi então que a batata por ali passava, fazendo sua habitual caminhada matutina. Viu o limão no canto isolado e perguntou: você não vai à festa do pomar? Envergonhado, o limão teve que dizer
que não poderia ir, porque as frutas o achavam muito azedo. Dona Batata era uma senhora distinta e esclarecida e o convidou para ir à festa da horta. Vamos fazer uma grande salada, disse. Você vai temperá-la. O Limão aceitou o convite e foi com ela. A festa foi um sucesso. Com a alface abraçada à cebola, o agrião enrodilhado na vagem e as ervilhas rolando felizes. Quando a festa ia a meio, deram-se conta de que faltava o jiló. Ah, disse a cenoura, ele me falou que não viria porque se sentia amargo demais hoje. O tomate corado de dançar propôs, se ele está amargurado, não pode ficar sozinho. Vamos buscá-lo. Por fim, decidiram que em vez de buscar o jiló, todos deveriam ir até a casa dele e continuar a festa por lá mesmo. Quando viu as hortaliças chegando, Jiló se assustou um pouco. Eram tantas. Entretanto, todos se acomodaram bem na casa dele e a festa se prolongou por todo o dia. No final da tarde, o boldo chegou para participar do chá das 5, junto com a hortelã, o capim-limão e a erva cidreira. Foi uma verdadeira confraternização. Assim também acontece em nossas vidas. Não há amargura ou mau humor que não se cure com uma boa dose de amor. É muito fácil e nos dá prazer conviver com os bons, com os meigos, com os gentis. Porém, não nos esqueçamos dos que precisam realmente da nossa presença, do nosso exemplo, do nosso carinho e da nossa compreensão dia a dia. Assim procedendo, estaremos pondo em prática os ensinamentos cristãos que nos convidam a amar não somente o que nos amam, porque isso todos fazem. Como cristãos, o nosso dever deve ser o comprometimento de buscar os que não nos amam e, na convivência fraterna, conquistá-los para o nosso coração. No concerto da luz, a fraternidade é excelente virtude. É estrela em noite escura que ampara e consola a alma ferida. Transforma a sombra em clarão e torna ausente o mal. Onde quer que se manifeste, possibilita nova impressão aos pilares da vida e dirige o coração ao encontro dos seus irmãos. Reflitamos, meus irmãos, sobre sermos mais fraternos com o nosso irmão, a quem Deus é o nosso grande Pai e quer que todos nós convivamos em harmonia. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus e com Jesus no coração. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.